Oi, gente, bom dia, tudo bom? Como vocês estão? Espero que estejam se cuidando dos seus familiares. E vamos continuar fazendo a nossa parte, né? E com certeza tudo vai se normalizar, tudo está na mão de Deus, né? Vamos continuar tendo fé também. Hoje nós vamos começar as nossas aulas online, né? E vamos dar início à unidade 2 da apostila, que é Revolução Francesa. Vou explicar a vocês a matéria. Não sou muito fera nesse negócio aí de tecnologia, eu me embolo. Esse telefone que eu tô gravando não é meu, eu pedi emprestado porque o meu não tá gravando. Enfim, gente, eu prometo que no próximo vídeo eu vou me esforçar mais, né? Pra ficar aí fera na informática, na gravação. Eu não sou youtuber, eu levo uma surra danada, não sei onde é que tá a câmera do celular, eu perco ela, enfim. Aí às vezes eu acho que tô olhando pra câmera e não tô. Enfim, gente, vocês me desculpem, tá? A imperfeição do vídeo, mas com certeza eu tô fazendo com todo o profissionalismo, todo o carinho que eu tenho por essa turma. Mas não se preocupe, tem o próximo, eu vou fazer um esforço para o vídeo sair perfeito para vocês. Mas o importante também não é, na verdade, que vocês vão ver, é o que vocês vão ouvir da explicação. Vão surgir dúvidas, né? Não tem problema nenhum. Na próxima aula, né? Que a gente vai tirar essas dúvidas. Enfim, tudo vai dar certo, tá, gente? Mas não se preocupem. O principal é vocês entenderem o contexto, né? O que na verdade levou, como aconteceu, o que acarretou essa revolução de 1789 e as suas consequências. Bom, vamos lá. Lembra da nossa primeira matéria? Iluminismo? Pois bem, a Revolução Francesa, ela está totalmente ligada aos ideais iluministas. Lembra quando a gente falou na primeira aula sobre os reis absolutistas, o que mandam e a população obedece, não tem direito a participar dos parlamentos, das reuniões, das assembleias, enfim. A Revolução Francesa, ela vai ser um grande divisor de águas. Por quê, gente? Então, olha só, a Revolução Francesa é importante para a história. Lembra aquela divisão da história? Pré-história, Idade Antiga, Média, Moderna, Contemporânea, enfim. A mudança, né, da Idade Moderna para a Idade Contemporânea é justamente a Revolução Francesa. Se vocês pegarem livros antigos de vocês lá do 6º ano, vocês vão ver. A Revolução Francesa divide a Idade Moderna para a nossa idade atual, a contemporânea, tá? Por isso que a Revolução Francesa é tão importante para que a gente entenda essa transformação que o mundo vai passar. Principalmente pelos ideais iluministas, aquele ideal de liberdade, direito à pessoa de ir e vir, enfim, aquilo tudo que vocês lembram da nossa primeira aula, tá? E na Revolução Francesa, a gente tem a queda aí de um dos mais fortes reis absolutistas da história, né? Que é o rei Luís XVI, tá? Rei Luís XVI. Ele representa totalmente a monarquia absolutista francesa. E é a partir da sua queda, tá? Que outros países vão começar a aderir a isso. A queda, assim, a aderir que outros reis absolutistas caiam também e deixem de ter tanto domínio, tanto poder de mando, né? E isso vai estimular a toda a Europa. Então, você percebe aí que a Europa quer uma mudança de fato, ela quer uma mudança de verdade, não quer mais um governo absolutista, e sim eles querem monarquias parlamentaristas, como a Inglaterra já tem a monarquia parlamentarista, e também governos republicanos. Quando a gente diz governos republicanos, é governo com a participação das pessoas mais ativamente, né, do que um governo absolutista que você não dá palpite, tá? Gente, olha só, eu li a apostila, eu vou explicar todo o conteúdo que está nela. Quando vocês assistirem o vídeo, vocês vão pegar a apostila para ler a matéria, vocês vão ver que está tudo lá, mas às vezes pode não estar na ordem, porque vocês sabem que na sala de aula eu uso um português claro, né? É fácil de vocês entenderem, nada de ficar usando palavra difícil, que o aluno não entenda.
precisa de estudar com o dicionário do lado. A intenção não é essa. A intenção é que vocês entendam o contexto da Revolução Francesa como um todo, sem palavras chiques, tá bom? Mas vamos lá. Mas para a gente entender isso aí, a gente precisa principalmente entender os antecedentes. O que é antecedente? O que vem mesmo antes, né, gente? Antes das revoluções. A França, em 1789, estava passando por uma crise agrária tremenda, gente, agrária. A base da população francesa era a agricultura. E aí você tem um tempo de estiagem, falta de chuva, seca. Você imagina num lugar que a base da vida é a agricultura de subsistência, agricultura comercial, seja lá o que for, a base era a agricultura. E aí você tem um período de estiagem, seca, você perde a sua plantação, enfim, a população era toda baseada na agricultura. E aí o trigo era um dos produtos mais importantes para a população, e a população estava sofrendo muito, gente, sofrendo muito. Não era só isso. Além dessa estiagem que a França vai sofrer, né? Há tempos atrás, há uns tempos atrás, tá? A França havia perdido na Guerra dos 7 Anos para a Inglaterra. Financeiramente, ela não estava totalmente estabilizada. E ainda vem essa estiagem para prejudicar ainda mais. A França não estava bem assim, no topo mesmo, entendeu? Mas ainda vem uma seca que prejudica. Então você tem dois fatores aí que prejudicam bastante a França, tá? E aí você tem nesse momento da Revolução Francesa 3 classes sociais que a gente chama de estamentos, tá? São classes sociais, mas nessa época aqui da Revolução Francesa, essas classes sociais eram chamadas de estamentos. Então, no topo da classe social, você vai ter o clero, corpo da igreja. Gente, a Igreja Católica detinha poder de muitas terras, tá? Enquanto você tinha lá o pobre com um pedacinho de terra, a Igreja Católica tinha vastas terras, era extremamente poderosa, tá? A Igreja Católica, então, é o primeiro estado, tá certo? Vão ser primeiro, segundo e terceiro estado. Primeiro estado, a Igreja Católica, o clero. No segundo patamar ali, no segundo estado, você vai ter a nobreza, tá? Nessa divisão de estamentos, você vai ter a nobreza. E no terceiro estamento é que é mais ramificado. Você vai ter ali no terceiro estamento os burgueses de alta classe. Olha só, tem gente que costuma confundir nobreza com burguês de alta classe. Não é a mesma coisa, tá? Nobreza é nobreza. Reis, rainhas, aquele bando de puxa-saco que tinha lá vivendo com eles no castelo. Enfim, essa parte toda é nobre. Você pode ter um burguês, um comerciante bem-sucedido na vida, enfim, mas ele ainda não é nobre, ele não é rei, ele não é rainha, ele não é nada, tá? Ele só é uma pessoa bem de vida, então ele faz parte do terceiro estamento. Aí você vai ter ali no terceiro estamento esses burgueses, tá? Você vai ter os girondinos e jacobinos, grave esse nome que eu vou voltar nesse nome mais à frente, jacobinos e girondinos, tá bom? Você também vai ter camponeses e um grupo chamado sans-culottes, tá? Esse nome também eu acho que eu ainda falo nele na explicação da matéria. Mas vamos lá, olha só, girondinos. Os girondinos eram um povo. Os girondinos e os jacobinos, todos esses dois grupos querem o poder em suas mãos. O poder da França não era na mão deles, tá? Mas eles querem o poder. Eles são do terceiro estamento, mas eles estão sempre vão tentar buscar o poder para a mão deles mesmos. Mas vamos lá, mais para frente eu vou explicar de novo. E aí você tem os girondinos, que é um grupo mais calmo, quer resolver as coisas mais na conversa,
mais na maciota. E você tem os jacobinos não, é uma classe mais radical, quer resolver tudo na briga, na violência, não quer conversa, acha que tudo tem que... eles pensam assim, olha só, nós temos que tirar o poder do rei, tirar o trono do rei, e acabou, seja lá como for, não importa a condição que vai ser tomada a esse poder, eles querem e acabou. Então eles são um grupo mais radical, digamos mais brigões, tá? E aí, o que você vai ter? Você vai ter camponês passando fome, porque se a base da vida, né, na França, na época, era a agricultura, e você está passando por uma estiagem, você tem ali a população mais pobre fazendo o quê? Passando necessidade, passando fome. Porque se a sua plantação está queimada, você come o quê com seus filhos, com a sua família? Então, os camponeses, de uma forma geral, estavam passando necessidade, tá? E aí, sabendo de tudo isso que a gente está sabendo, na França, em maio de 1789, o primeiro e o segundo estado vão tentar resolver isso de uma forma correta. Talvez nem tão correta, mas vamos lá que eu vou explicar a vocês. O primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. Eles sabem que a condição financeira da França está quebrada. Estiagem está deixando as pessoas, a população pobre com fome. E aí eles temem que a terceira camada, que são aquela classe que eu falei, girondinos, jacobinos, camponeses, sans-culottes, né? Os burgueses, eles têm medo que essa camada do terceiro estamento, terceiro estado, atinja eles de alguma forma, ou seja, correr atrás do prejuízo deles. E aí o que eles vão fazer? Eles vão propor, assim, temendo um colapso grande, né, entre eles lá e que atingisse a eles, eles vão convocar uma assembleia, tá? Essa assembleia vai receber o nome de Assembleia dos Estados Gerais. Assembleia dos Estados Gerais. Todo mundo, geral. E aí, o primeiro e o segundo estado vão convocar o terceiro estado a participar dessa assembleia, tá? Só que de cara eles vão falar assim, olha só podem ir os jacobinos e os girondinos, os dois principais grupos dentro do terceiro estado, tá? E aí eles vão falar assim, olha só, camponês, sans-culottes, não, vocês vão ter um representante aí dentro dos jacobinos e dos girondinos. Mais do que isso, vocês não vão ter, vocês não vão participar. E aí, tá, o negócio já não ficou legal aí, né? Porque se é uma assembleia geral, todo mundo tinha que participar. Inclusive, os camponeses e os sans-culottes, os culottes que participavam do terceiro estado, faziam parte do terceiro estado. Mas não. E olha só, essa assembleia, há 175 anos, mais ou menos, ela não acontecia na França. Então, quando